Irmãos, eu estava lembrando de um vídeo que eu assisti essa semana, acho que foi o irmão Pedro que mandou para mim, né? E eu acredito que é um cantor evangélico e ele estava passando por depressão e ele contando a história, né? Que ele estava muito deprimido e iria tentar suicídio. E ele encontra com um mendigo. E esse mendigo chega para ele e pergunta, no primeiro dia que ele encontra com esse mendigo, o mendigo diz para ele assim: você está bem? E ele começa a contar a história dele para o mendigo, que a vida dele está horrível, está passando muita tribulação. E aquele mendigo fica por 5 minutos parado, sem dizer uma palavra. E ele diz: você me perguntou e não vai me dizer nada? Aquele mendigo diz: eu passando fome, minha vida do jeito que é, e eu sou a pessoa mais alegre do mundo. E você, cantor evangélico, com todo o dinheiro do mundo, e nessa tristeza toda. Ele disse que aquela palavra do mendigo já diminuiu 50% da tribulação dele. E ele diz que no segundo dia ele procura novamente aquele mendigo, e ele oferece um café da manhã para aquele mendigo. No terceiro dia, conversa com o mendigo novamente. No quarto dia, ele procura o mendigo e não encontra mais. A vida dele já melhorou 100%, só com as palavras do mendigo. E ele diz que no quinto dia tenta encontrar o mendigo, não consegue. No sexto dia não consegue mais. E aí é que ele lembra da passagem que nós lemos lá no início do culto. Hebreus 13. Uma visita de um anjo. E ele diz que, hospedando aquele anjo, que hospedar não é só trazer para a minha casa, mas é servir uns aos outros, isso também é hospedar. E ele diz que hospedando um anjo, melhorou a vida dele. E é isso que nós lemos. Abraão e Sara hospedaram anjos, sem saber que eram anjos. Ló hospedou anjos, sem saber que eram anjos. Eu estava vendo um filme hoje, revendo, aliás, né? E agora eu esqueci o nome. Um Sonho Possível. Um Sonho Possível. A atriz, ela é um filme baseado em fatos reais, e ela hospeda um mendigo, justamente um mendigo, né? Ela hospeda um mendigo, e aí no decorrer da história ela acaba adotando um mendigo de 18 anos de idade. Quem de vocês conseguiria adotar um mendigo de 18 anos de idade, tendo filho de 5 anos em casa, tendo filho de 10 anos, 12 anos em casa? É difícil, não é? Somente o amor pode fazer isso. Hospedar o estrangeiro, hospedar um estranho, sem desconfiar, sem ter aquela malícia, sem ter a maldade. Somente o amor. O amor é dividido em 4 tipos. E o tipo de amor que nos faz hospedar o estrangeiro é o amor filéu. Nós não vamos entrar em detalhes dos 4 tipos de amor aqui, porque o amor filéu é o que nos faz hospedar um estrangeiro. E nós temos dificuldade nisso, por conta de toda a maldade que existe na humanidade, por conta da maldade que existe aí nesse mundão afora. Nós temos medo por causa dessa violência que há. Mas a palavra de Deus diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Amém?